Olá, estamos aqui para fazer mais um programa de entrevistas, é uma promoção das nossas câmaras temáticas de pesquisas e proposições, especificamente aqui trata de serviços públicos. E como nós comentamos na semana passada, um programa de grande repercussão que abordou especificamente a proposta de uma nova intervenção na cidade, bastante positiva, a Sabesp se dispõe a estar próxima da Câmara, próxima do Poder Legislativo, prestando contas, falando dos seus projetos, e nós estamos recebendo, mais uma vez, os dois executivos, o Valdemir Viana, Samuel Camargo, para um bate-papo, para falar dos projetos, desse início de relacionamento aqui em Guarulhos. Então, vamos ter uma tarde proveitosa com muitas informações. Fique à vontade, Valdemir. Então, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na Câmara conversando sobre qual o relacionamento da Sabesp com a cidade, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, para que transforme a cidade numa cidade viável no aspecto de abastecimento de água, no aspecto de coleta, mas também no tratamento de esgoto. Avançamos muito, nós que moramos em Guarulhos, avançamos muito no aspecto de abastecimento de água. A gente havia passado décadas aí com problemas de abastecimento. Hoje a gente consegue abastecer diariamente toda a cidade, isso é uma grande vitória. E a nossa próxima grande vitória é transformar esse esgoto que chega aos rios e destiná-los, com as obras que estamos fazendo, para o tratamento de esgoto nas estações de tratamento. Seja a estação de tratamento de esgoto, seja a unidade de recuperação de qualidade da água. Com certeza, aí nos próximos 5 anos, a gente vai ter uma revolução importante na cidade. Agradecer ao meu parceiro aqui, o Samuel, que está sempre com a gente aqui. Dá uma palavrinha aqui, Samuel. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui na Casa das Leis, Casa do Povo, esclarecer o nosso contrato. E é muito bom que a gente estabeleça essa parceria, Evanildo, para a gente crescer a cada dia. Saneamento é vida, Sabesp ela faz muito bem esse papel, mas vai fazer melhor com a participação de todos. Que a gente tenha uma ótima tarde. É importante destacar, Valdemir, Samuel, que nós já tivemos uma conquista importante na semana passada, com a aprovação do Legislativo, e aí agora é o desafio de uma obra estruturante. Eu acho que questões relacionadas à obra foram bastante debatidas, Eu acho que a questão da transparência, da legitimidade, e que é natural também que as pessoas tenham dúvida, dado o impacto da obra, dado ao grande investimento que vai ser feito, que não é uma coisa comum, talvez seja o maior investimento na cidade nesse momento. Então, vai suscitar dúvidas, as pessoas têm uma certa insegurança, mas que o dia a dia também nos ajuda, porque à medida que vão sendo feitas as intervenções, os resultados positivos vão aparecendo, as pessoas vão ficando numa situação mais confortáveis. Eu gostaria, Valdemir, que você comentasse um pouco mais sobre a questão da ORQ, que está finalizando aí a questão do processo de aprovação, e também nos desse uma ideia de cronograma, o que será feito nas próximas etapas. Muito obrigado, Evanildo, pela oportunidade de concluir essa fase da discussão da unidade de recuperação da qualidade da água, no caso aqui do canal de circunvalação ali do Tietê. A semana passada, nas últimas 2 semanas, a gente
participou de várias reuniões com a comunidade, com os vereadores da Comissão de Obras, dos vereadores da Comissão de Meio Ambiente, aqui nessa tribuna, onde a gente pôde falar, apresentar, responder às questões e agradecer o apoio, né, da população, mesmo como o professor comentou, né, a dúvida é normal, é uma mudança, né, a cidade tinha poucos investimentos nesse sentido, e agora a gente parte para grandes investimentos, né, a gente, só para ter paralelos, né, no abastecimento de água, a gente investiu no primeiro ano, em torno de 100 milhões de reais para ter água todos os dias nas casas das pessoas. A gente fez várias adutoras, construiu reservatórios, estamos construindo aí novos equipamentos como reservatórios, renovando a infraestrutura. Então, ano a ano, a gente vai continuar investindo na questão do abastecimento, de reduzir perdas e manter a população abastecida. Na questão de esgoto, só esse equipamento aqui vai custar 68 milhões. E a gente tem expectativa, nos próximos 4 anos, de investir algo em torno de 500 milhões. Pelos levantamentos que a gente tem, e aí quem dá mais é melhor para a cidade, mas eu ouso dizer que vai ser o maior investimento de uma instituição na cidade de Guarulhos. Então, Guarulhos merece, a gente ficou muitos anos ali sem investimentos no aspecto do tratamento de esgoto, também na renovação de infraestrutura. Então, a Sabesp veio para colocar Guarulhos no mesmo patamar do restante da região metropolitana, que é atendida hoje pela Sabesp, e isso requer investimentos. E, mais uma vez, reafirmo, os investimentos não são recursos a fundo perdido, eles são oriundos da tarifa. Nós que pagamos as contas d'água, de esgoto, ela se reverte em investimento para a própria cidade. É essa a nossa missão, né, enquanto empresa pública, de reinvestir no saneamento básico, para que o saneamento básico seja aí vamos dizer assim, a pedra fundamental para alicerçar a cidade num grande progresso. Guarulhos cresce muito em população, vem crescendo ao longo das décadas aí em população, e agora a Sabesp, no aspecto de saneamento básico, vai investir para que a população tenha mais qualidade de vida relacionada ao seu esgoto, menos odor, menos problemas ali de vazamentos de esgoto, menos problemas de vazamento de água, mais água todos os dias. É claro que eu não estou dizendo aqui para a gente esbanjar esse líquido tão precioso, porque dependemos das chuvas, né? Tem chovido pouco na região metropolitana de São Paulo, e isso é preocupante. Não precisamos se alarmar agora, mas o regime de chuvas tem sido cada vez menor na cidade, na região metropolitana, e a gente precisa continuar investindo para que perca menos água, para que as pessoas economizem esse líquido, né, esse bem, para que a gente preserve os mananciais e aí cria um círculo virtuoso. A gente preservando os mananciais, as pessoas gastando menos com água, não é interesse da Sabesp que as pessoas gastem parte do orçamento doméstico em conta d'água. Nosso objetivo é que as pessoas usem a água como bem necessário para a vida humana e que ele possa trazer ali qualidade de vida para as pessoas. Isso a gente sofreu muito, que às vezes tinha dificuldade até tomar banho, às vezes de lavar um quintal ou fazer coisas básicas por falta d'água. E nós não queremos voltar para esse tempo. A gente quer continuar abastecendo todo mundo que tem água suficiente para a sua vida normal. Então, é importante conscientizar. A conta d'água, ela é uma conta que, quanto menos a pessoa usa, mais barato fica a conta. Então, convido a todos que estão nos assistindo para que esforcem-se cada vez mais
para economizar a nossa água, e aí você vai pagar menos, a Sabesp vai conseguir preservar mais os mananciais, e a gente mantém a vida em equilíbrio aqui na nossa região metropolitana. É importante ressaltar que Guarulhos, os sistemas de Guarulhos, que é o Tanque Grande e o Cabo Sul, eles são responsáveis por algo em torno de 10% do abastecimento da cidade. O restante vem do sistema Alto Tietê e do sistema Cantareira. Então, a gente precisa de exportar água, vamos dizer, importar água. Importar, né? Importar água de outros sistemas. Então, é importante que a gente vive numa região metropolitana que uma depende da outra. Nós dependemos de outras regiões para abastecer, e nós, enquanto cidade, enquanto município responsável que somos responsáveis também de despoluir os rios nossos rios aqui da cidade, mas também de contribuir com a despoluição do rio Tietê, porque temos a necessidade que esses rios sejam despoluídos, como se fala no jargão popular, para ontem, né? Os rios despoluídos, eles poderiam servir para abastecer várias cidades. E as cidades do interior também estão sofrendo muito fortemente com a questão do regime de chuvas, e muitas cidades já estão no rodízio intenso no abastecimento de água. Aproveitar para agradecer todo o apoio que a gente tem recebido da população, do Poder Legislativo. O sinal desse apoio ficou claro aí a semana passada, conversamos, explicamos, mostramos o benefício que isso vai trazer para a cidade, e com isso, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo aprovaram esse projeto, e agora nos cabe fazer o quê? A Sabesp precisa fazer os licenciamentos adequados. Agora que a gente tem a cessão do terreno, a gente pode entrar com as licenças, e essas licenças vão seguir a legislação municipal, estadual e federal, se for o caso, para que a gente consiga fazer a instalação de forma adequada. Entendemos que, eu acredito que assim, um tempo razoável de 3 a 4 meses para que essas licenças saiam. Os projetos já estão prontos, eu mostrei para vocês, e aí a gente possa começar a construir. O prazo após as licenças é algo em torno pode variar de 6 a 12 meses, após as licenças. Então, assim, o ponto que a gente vai estar trabalhando nesse momento é para obter as licenças a partir da proposta que a Sabesp tem para despoluir o canal de circunvalação. É muito importante, né, esse processo de transparência, falando passo a passo, né, dos projetos, dos investimentos. Né, você falou do investimento para os próximos 4 anos, dá em torno de 10% do nosso orçamento, né, uma cidade como Guarulhos, a 4ª em termos econômicos no estado de São Paulo, e a 2ª em população. Então, essas obras de infraestrutura, esses benefícios, revertem na população, né? Quer seja aquele que tem uma área, que tenha valorização com o abastecimento de água. A questão do abastecimento sempre foi muito crítico aqui em Guarulhos, né? E aí, quando se trabalha na perspectiva de um sistema, de um ciclo completo, né, que você está envolvendo agora o tratamento do esgoto, a recuperação das águas, é bastante produtivo, né? Então, é preciso também olhar os aspectos positivos dessa, podemos dizer, parceria com a Sabesp. Por isso que a Câmara se aproxima, dentro do processo de transparência, modelo gerencial. Valdemir e Samuel já concordaram de, a cada 2 meses, 3 meses, vir até a Câmara, conversar com os vereadores, com todos os vereadores, né, que tiverem a agenda, para que essas informações possam ser passadas, possam ser disseminadas, né, junto com as lideranças, e que as pessoas, né, de forma geral, sejam bem informadas. Um projeto, né, com esse vulto, né, um projeto grande, né, os projetos que envolvem a Sabesp, logicamente, sempre vão ter aspectos positivos, aspectos negativos. Os negativos devem ser mitigados,
né? E vão ser mitigados de uma forma mais harmônica com a participação da população. Então, é muito importante esse canal direto que se estabelece, né, de relacionamento, de conversação, de tirar dúvidas com a Sabesp. Então, em relação ao URQ, a gente veio com muitos bons olhos, né? Foi muito positiva a aprovação. A grande maioria, né, dos vereadores estudaram, assistiram, né, as apresentações e puderam ter tomar as decisões, né, aliadas ao que eles pensam. E agora tem novas etapas, né, Valdemir? Tem novos projetos. Eu sei que você e o Samuel prepararam uma apresentação aí para disponibilizar. Fiquem à vontade aí, tá ok? Então, vamos trabalhar nessa dinâmica e os slides ajudam a ilustrar um pouco o que a gente gostaria de mostrar. Tem muitas coisas acontecendo na cidade, né? Como alertou o professor, os impactos, às vezes negativos, eles são momentâneos, especialmente na execução da obra. Quando a gente está fazendo uma obra na nossa rua, quando você precisa abrir uma vala, isso, infelizmente, não há como não fazer essas intervenções, abrindo uma vala, fazendo uma intervenção no aspecto destrutivo. Mas a ideia é que reponha-se e que a gente consiga ali, a partir dali, o benefício que é para a pessoa que mora naquela rua e também para um bairro como um todo. Então, a gente preparou uma apresentação aqui. É importante a gente frisar o orgulho, né, da Sabesp de estar aqui trabalhando em Guarulhos. Era um sonho antigo. A Sabesp, ela se consolidou em termos metropolitanos, né? É importante que o sistema de água e de esgoto, a solução não dá para ser municipal. Por quê? Os investimentos para Guarulhos resolver o problema de esgoto ou de água pelo município seriam muito mais onerosos do que quando você planeja de forma integrada com o restante da região. O exemplo da água é um exemplo claro. Guarulhos não tem condições de produzir a água suficiente para atender toda a sua população. Então, olhando de forma integrada, a gente consegue trazer água de outros sistemas para abastecer Guarulhos. O esgoto também, a gente está aproveitando as duas estações de tratamento de esgoto que ficam nos limites do município, como a Estação de Tratamento de Esgoto São Miguel e a Estação de Tratamento de Esgoto Parque Novo Mundo. Essas estações, elas não estavam integradas com o município, mas já estão instaladas. Então, as nossas obras hoje já consideram a possibilidade, e já estamos fazendo isso, de direcionar mais esgoto de Guarulhos para essas duas estações, sem haver necessidade de construir novas estações dentro do município, a não ser aquelas como eu comentei. Fortaleza, porque fica numa situação de sistema isolado, e Cabo Sul, porque também fica numa região extrema da cidade, é importante ter uma estação mais próxima ali. O restante a gente consegue direcionar para as estações existentes com uma qualidade de tratamento de primeiro mundo. Então, quando a gente olha no aspecto metropolitano, a gente consegue manter uma tarifa razoável para pagar os custos existentes, a gente consegue investir de forma mais rápida para que o município atenda aos seus indicadores de saneamento de forma a atender aí o novo marco legal. Sem esses investimentos integrados, dificilmente o município teria condições de tirar do seu tesouro municipal recursos para aplicar em saneamento, como a Sabesp hoje tem. Então, isso foi um grande benefício para a Sabesp, enquanto estratégia metropolitana. Hoje ela consegue, no seu planejamento, inserir Guarulhos como um grande diferencial, e para o município também, que hoje pode ver os recursos sendo investidos sem afetar seu orçamento municipal. Os investimentos vêm todos do orçamento da própria Sabesp, com o que usam os meios da tarifa ou financiamentos internacionais para conseguir realizar as suas obras aqui. Então, Pois não, Samuel. Só complementando, Devanildo, gostaria de parabenizar essa parceria nossa, né? E também, principalmente, né, a conscientização da nossa comunidade.
né? Foi muito interessante, desde o primeiro momento que nós começamos a apresentar o RQ, né? Em nenhum momento nós tivemos, né, uma negativa em relação ao tratamento do esgoto, né? A conscientização da nossa comunidade, né, é esplêndida, porque eles entendem que há a necessidade do tratamento de esgoto. Você está entendendo? Sim, o que houve divergência pode ter sido lá do local, né? E a gente espera que a Secretaria de Educação e a Prefeitura encontrem logo esse local para poder fazer aquela prática de esportes, né? Mas eu gostaria de parabenizar, né, a nossa comunidade, né, a compreensão que eles tiveram do processo de tratamento de esgoto, que é extremamente necessário nesse momento para a gente avançar, né, na nossa consciência ecológica e também melhorar a qualidade de todos os nossos rios. Então, aqui a gente trouxe os grandes números, né? A população de 1,4 milhões, né, 1.400.000 pessoas. A gente já tem cobertura de água praticamente em toda a cidade, em torno de 98%, e o esgoto em 92%. São mais de 426 mil ligações de água e 385 mil ligações de esgoto. Então, a gente praticamente cobre toda a cidade, ou a maioria da cidade, com esses recursos. Esses aqui são indicadores de como vem melhorando aí os principais indicadores, né? Atendimento de água, cobertura de água, passando sempre eles crescendo aqui nesses últimos 2 anos. População em rodízio, a gente tinha 1.200.000 pessoas, hoje a gente tem 0 pessoas em rodízio. O indicador de perdas caindo. A gente estruturou melhor o atendimento telefônico e atendimento por meio de canais digitais, WhatsApp, para que as pessoas tivessem mais facilidade. Isso já subiu 10 vezes mais a possibilidade de atendimento. Satisfação de clientes também, a gente tem pesquisas monitorando a satisfação dos clientes. Ela passou no início dos trabalhos, no final do SAI, de 54% para agora em uma média de 82% a 85%. Aí tem as ações, né? São mais de 56 mil ramais trocados. O que é ramal? Ramal é o que liga a rede ao cavalete de água que tem nas nossas casas. Foram mais de 56 mil ramais. Quando vaza, em vez de a maioria dos casos a gente consegue trocar o ramal todo, porque vazamento, se a gente fica remendando, todo lugar tem remendo. Então, assim, remendo é um ponto frágil para vazar novamente. Então, a gente optou de investir um pouco mais e trocar o ramal inteiro. Fraudes, infelizmente, também tem uma demanda de fraudes. O que é fraude? A pessoa ela consome a água de forma inadequada ou usa de artifícios para ter uma medição menor da água. A gente já identificou 12 mil, no patamar de 12 mil irregularidades, e as pessoas têm sido orientadas e cobradas, né, dessa água que ele não mediu, para que não volte a ocorrer. Eu acho que todo mundo usando de forma satisfatória, a tarifa fica menor para todo mundo. Pesquisa de vazamento, a gente faz pesquisa de vazamento antes que ele ocorra, vazamentos não visíveis. Então, a gente anda pela cidade, a gente já rodou 7.500 quilômetros daqui de São Paulo, pegando do Rio Grande do Sul até Roraima, mais ou menos, dá essa extensão de quilometragem. Então, é uma extensão muito grande. Por quê? Para diminuir essa sensação de vazamento, daquele vazamento que ninguém informa para a Sabesp. Que é importante valorizar isso também. O cliente é o nosso parceiro. Viu um vazamento, liga para a Sabesp vai lá e conserta. Muitas vezes a gente não liga e o vazamento fica lá, mas ninguém veio. Hoje a gente não tem tecnologia ainda que identifique o ponto onde está vazando. Então, um telefonema, um WhatsApp nas nossas centrais, ela resolve o problema, porque assim, a gente conhece, assimila o problema e já passa uma equipe para fazer esse reparo. Colocamos redução de pressão para que haja menos vazamentos. Redes de águas novas, a gente já colocou 55 quilômetros de rede, é como se fosse daqui a Atibaia, Bragança, ali naquela região.
Então, são estruturas que às vezes a gente não percebe olhando de fora, mas são estruturas necessárias para que a gente continue abastecendo de forma adequada, com menos vazamentos possíveis. Então, aqui é o abastecimento que, como era antes, né, essa parte vermelha era a parte que tínhamos problema de abastecimento, tinham rodízios severos. Então, equivalia a 1,2 milhões ou 1.200.000 pessoas em rodízio de água, que às vezes ficava 3, 4 dias sem água. Hoje, a gente, em um ano, em 365 dias, a gente conseguiu disponibilizar água diariamente para essas pessoas. Então, é uma grande vitória. Como eu falei na última entrevista, é uma vitória que poucas vezes, e tem poucas referências isso no nível internacional. Eu diria que na Sabesp a gente não tem. É o primeiro grande caso, assim, de a gente pegar uma população acima de 1 milhão de habitantes e com essas obras aí que a gente fez, conseguir transformar a cidade aí, conseguir melhorar o abastecimento. Então, foi uma grande vitória aqui para a cidade. Na questão de esgoto, é o desafio que a gente coloca, né? Em 2018, tinha 2,3% de esgoto tratado. Quando a gente foi passado para a Sabesp, algo em torno de 7% de esgoto tratado, e aí faltam quanto? 93%. E é nesses 93% que a gente está focando com essas estratégias, como a estratégia da URQ, a estratégia de integrar as estações de São Paulo com as de Guarulhos e fazer os coletores tronco, que são as obras lineares que a gente está fazendo pelas ruas da cidade. E aí a gente pode perceber essa mancha um pouco marrom claro aqui, elas hoje vão para tratamento. O restante da cidade ainda não vai para tratamento. Por quê? Porque a cidade construiu as estações primeiro e depois ficou a lição de fazer os coletores tronco. E esses coletores troncos são, no linguajar popular, é o osso do processo. Por quê? Porque a gente tem que abrir nas ruas. Muitos desses locais que havia projetado a instalação da rede, hoje estão ocupados por favelas, comunidades, por moradias na beira de córregos, e aí muitas vezes a gente tem que fazer pelas avenidas, pelas ruas, porque não tem espaço para colocar a rede. E aí que mora o problema, porque todo mundo sabe, tudo bem, tem que fazer, desde que não me afete, e aí que está a situação. De alguma forma a gente vai afetar o trânsito, de alguma forma a gente vai afetar a rua que a gente mora, e por isso a gente está procurando fazer de forma mais planejada possível, para que o efeito dentro da cidade seja gradual, seja parcelado, vamos dizer assim, para que o trânsito da cidade não paralise, para que as pessoas consigam se locomover com uma facilidade ou com a dificuldade que tem hoje, nem mais nem menos, para que a gente aos poucos aí chegue com esse esgoto tratado, com o coletado das redes, tirando dos córregos para levar até a estação de tratamento de esgoto. Por isso a grande defesa de fazer na região central a estação de tratamento de água do rio, né, que é o URQ, para que a gente na região central a gente faça de forma mais organizada possível, para que afete a região central, é uma região muito adensada de trânsito e de população, e infelizmente, qualquer obra ali, ela trava a cidade, e a gente não tem interesse nenhum de fazer dessa forma. A gente vai ter que fazer, mas dá para fazer um pouco mais organizado. E aí, assim, hoje a gente tem um tratamento de 20%, e a ideia é que nos próximos 4 anos, aí, com a instalação da unidade de tratamento de água do canal de circunvalação, mais as obras que a gente está fazendo, a gente chega em torno de 60% a 70%, que já é um número fantástico, e aí, aos anos seguintes, a gente fazer aquelas obras mais complexas para chegar no 100%. Então, o desafio aqui de 2021 e 2022 é chegar, no mínimo, aí, em 40%. A gente
infelizmente, houve um debate, infelizmente, no lado assim, de cronograma de obras, mas, felizmente, enquanto cidadão, enquanto sociedade, é importante tirar as dúvidas, haver a discussão. Eu acho que nem todos ainda estão confortáveis, mas eu diria que a maioria entendeu a lógica e convido, né? É importante assim, o processo ele vai ser instalado e nos ajudem acompanhando, monitorando, cobrando, que é esse o aspecto que a gente trabalha. Se a gente tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida ali da região da Ponte Grande com essa estação, a população pode acompanhar e nos cobrar, porque assim, esse é o nosso compromisso, estarmos sempre juntos aí para melhorar o nível de coleta e tratamento de esgoto da cidade. Serviços operacionais, é só para se ter uma ideia, foram 55 quilômetros de rede de água, 136 quilômetros de rede de esgoto até agora, de rede de esgoto, ou seja, mesmo, imaginem, né, a gente já fez 136 quilômetros e ainda temos 20% de tratamento de esgoto. Então, imagina os investimentos necessários para realmente a gente mudar o patamar dessa cidade. Às vezes falta meio metro para jogar na estação de tratamento de esgoto, aparece uma rocha, tem um rio, tem uma rodovia, tudo isso tem que ser... Não é da noite para o dia, mas assim, vocês podem ter certeza que temos várias equipes esparramadas pela cidade com o intuito de que isso seja feito conforme a previsão contratual, chegar nos 40% em 2022 e aí subindo, chegando aí nos 50%, 60% aí antes do final dessa legislatura. A gente tem as pesquisas de vazamento, como eu falei, os ramais, substituição de hidrômetro. Acho que é importante falar. A substituição de hidrômetro não é um capricho da Sabesp, é uma necessidade. Porque todo equipamento ele tem uma vida útil. E é necessário que a gente troque esses equipamentos, seguindo a orientação do Inmetro, de órgãos de defesa do consumidor, que ele seja feito periodicamente. A gente tem feito entre 4 e 8 anos, para que esse medidor meça o que efetivamente a pessoa está consumindo, nem mais nem menos. Esses medidores, eles saem com certificação da Inmetro, então a gente coloca nas instalações e as pessoas têm a oportunidade de individualmente monitorar o seu consumo. Então, é um hábito que muitas vezes a gente não tem, mas, assim, como forma de educação ambiental e de educação financeira, porque você reduz a sua conta também, veja o quanto você está consumindo por dia ou por semana, para ver se para controlar o seu consumo, para controlar as suas contas. O relógio está lá, o hidrômetro é um relógio popularmente conhecido, a gente denomina hidrômetro, serve justamente para isso. A gente não tem um hidrômetro para a rua toda. A gente tem um hidrômetro individual para que cada um faça a sua gestão, para que cada um possa economizar e pagar o que é o menor possível, o que é devido. Conserto de vazamentos, né, reposição de vazamentos, tinha muito de pavimentos. A gente, quando entrou na cidade, tinha muitas valas não realizadas. A gente tirou esse atraso no primeiro ano, a gente conseguiu concluir o passivo que havia oriunda do SAC, estava com problema de contrato. E a gente tem prazos regulamentados, é importante, é uma oportunidade de falar da agência reguladora. Nós temos uma agência reguladora constituída pelo município e pelo governo do estado para regular e fiscalizar os serviços da Sabesp no município. Então, a gente tem prazos para reposição de pavimento, prazos para ligação de água, prazos para reparar, e isso é importante. A gente, 98% do serviço, a gente consegue cumprir conforme o prazo da regulação da Arcesp. Ligações de água e esgoto, né, também tem que atender no prazo, porque a população, quando pede uma ligação, ela tem necessidade para fazer a sua construção, ou para fazer a sua mudança, e a gente procura atender dentro do prazo para que não afete a qualidade
devido às decisões das famílias. Aqui como a cidade, professor, tinha problemas de abastecimento, muitas empresas elas optavam por usos alternativos, que era furar poço ou comprar água de caminhão-pipa. E a Sabesp foi conversando com essas empresas no sentido de mostrar que havia possibilidade via rede, que é muito mais prático, com mais qualidade, com uma quantidade adequada, sem a necessidade de ter uma fila de caminhões ali na frente da empresa, a gente conseguiria atender ali com as obras que a gente fez. Então, aqui são várias empresas aqui que a gente conseguiu atender a partir do momento que a Sabesp consolidou ali o fim do problema de abastecimento. Então, a gente ampliou aqui, são quase 100 mil metros cúbicos disponibilizados para essas empresas e com regularidade e qualidade adequada. Estamos abertos para... Exatamente, Samuel está me lembrando, né, que o nosso interesse é aproveitar toda a infraestrutura que a gente já tem para abastecer melhor. E a infraestrutura já passa em frente às empresas, na maioria das vezes. Então, basta nos procurar ali, que a gente tem todo o interesse de tê-lo como cliente. Aqui são empresas que estão em negociação, são também grandes empresas aqui da cidade de Guarulhos. Estou dando um refresco aqui para o chefe aqui, ele vai tomando uma água, a gente vai trocando essa bola. Então, o recado que a gente tem que deixar aí para os empresários aqui de Guarulhos, Devanildo, a gente sabe que tem muita empresa que faz a captação de água, ou de um poço, ou de alguma outra fonte, né, e faz um pré-tratamento. Então, o que a gente está falando? Está colocando a Sabesp à disposição para a gente negociar essa tarifa, negociar o volume, que a gente tem muito interesse em ampliar essa base de clientes. Você está entendendo? A gente tem condição de atender toda essa demanda. A gente tem um pessoal qualificado para poder atender todas as demandas que essas empresas precisam, né? E a gente já está nos colocando à disposição. Pode nos procurar ali no Gopouva, né? Depois, se quiser, a gente deixa até o telefone certinho. Seria e o endereço, interessante. né? A gente fica ali na Avenida Emílio Ribas, 1247, pode nos procurar também pelo e-mail, né? E sabesp.com.br, que a gente tem muito interesse em ampliar essa base de clientes e atender todas essas demandas. Deixa eu fazer uma observação. O grande cliente, qual seria o volume que ele... A partir de qual volume? A gente tem contratos especiais para acima de 500 metros cúbicos. 500 metros cúbicos. Porque assim, há redes de mercados que somando, por exemplo, assim, às vezes eu tenho um mercado pequeno num bairro e tem esparramados pela cidade. Se a somatória desses mercados estiverem nesse patamar de 500, a gente consegue fazer contratos específicos com valores aí muito mais tranquilos aí de serem pagos. Então, a ideia é que a gente esteja aberto para esse mercado, justamente para que haja o equilíbrio, né? Porque a tarifa para quem paga menos de 10 metros cúbicos é quase uma tarifa subsidiada. A gente procura atender grande parte das populações que moram em áreas carentes com uma tarifa social também. E aí, quando a gente consegue ter tarifa residencial, a tarifa social, a tarifa de comunidade, né, de favela, que a gente chama, aliá-lo com as grandes indústrias, a gente consegue manter um equilíbrio financeiro aí do processo de venda de água e de esgoto. O mais difícil para uma empresa de saneamento é quando a gente tem muitas demandas relacionadas a questões sociais e poucas demandas de mercados emergentes aí, como indústrias, serviços, que elas conseguem equilibrar o processo e aí a gente consegue reduzir perdas, tanto financeiras quanto perdas de água. Então, é um aspecto de equilíbrio econômico importante para a empresa sempre procurar
todos os segmentos. E os grandes consumidores aqui, a gente procura, sabe das dificuldades, né, de abastecer, de soluções que sejam viáveis para eles. Então, a gente tem procurado ter tratativas específicas, segmento por segmento, comércio por comércio, para que a gente consiga atendê-los da melhor forma possível, para que aquilo não seja um peso para o pequeno médio comerciante, que ele consiga trabalhar com a Sabesp de forma tranquila. Valdemir, Samuel, a audiência do programa estão chegando algumas questões aqui, se eu puder fazer. Claro, pode, estamos à disposição. Tá. Uma das questões é a tarifa mínima obrigatória é 10 metros cúbicos. Sim. Se haveria possibilidade de ser reduzida para 5. A Sabesp, é importante assim, vou reforçar essa questão da regulação. A Sabesp, eu vou dar o exemplo da Sabesp, mas isso serve para a EDP, serve para a Comgás, serve para as empresas de serviços públicos. São empresas normalmente privadas ou de economia mista e tem um regulador. Esse regulador que define a melhor estratégia de tarifa para pagar os serviços que são realizados. E, bem, em síntese, seria isso. A água é a ANA, né? A água agora, a partir do marco legal, vai ter a ANA, no âmbito de organizar o país aí na mesma estratégia, mas hoje, enquanto a ANA se estrutura, a gente também tem a agência do Estado, que se chama Agência do Regulador do Estado de São Paulo, que é a Arcesp. Ela regula o serviço de energia elétrica, serviços públicos que presta para o Estado de São Paulo. A boa novidade, aí, respondendo aí ao nosso cliente, é que já há estudos nesse sentido. A Sabesp tem participado, junto com a sociedade civil, e levando sugestões para a reguladora, para que haja uma estrutura de tarifa que beneficie cada vez mais as pessoas que usam de forma adequada esse líquido, por toda a circunstância que a gente vive. Então, deve ter boas novidades aí nos próximos meses aí para essa necessidade aí que o cliente tem trazido para a gente. Tá. Tem uma outra questão que é bem específica, está relacionada ao sistema de cobrança. Teve mudanças nos últimos meses, né? Isso. A gente, inclusive, o professor está organizando uma agenda aí para o começo do ano que vem, a gente conversar um pouco mais sobre a Sabesp. Ela tinha um sistema comercial em modelo um pouco assim, nos sistemas comerciais de hoje, um pouco atrasado. O que a gente procurou fazer? A gente está implantando sistemas aí padrão europeu, no padrão SAP, só que esse modelo ele tem uma transição, tem uma fase de transição. Então a gente está procurando fazer essa fase da forma mais tranquila possível, mas a gente reconhece que, por exemplo, uma coisa simples, né? Hoje em dia qualquer coisa acaba viralizando. Mudou um pouco o formato da conta, a tipografia da conta mudou, o número lá do fornecimento, a gente não usa mais o RGI, usa o número do fornecimento, e isso a gente procurou divulgar, mas a divulgação não teve o êxito que a gente esperava. E aí, infelizmente, nessa transição, houve uma pessoa que viralizou um vídeo informando que essa conta era falsa, que não era para ninguém aceitar essa conta, que a Sabesp alguém estava usando o nome da Sabesp para entregar contas erradas. Aí, pronto. Correta era falso? A correta era falsa. E não era falsa, era correta, né? E aí até a gente quer explicar e corrigir o processo e viralizar um vídeo correto, a gente tem apanhado um pouco. E o que acontece? Acontece um efeito de manada, assim, né? Quando todo mundo corre para o mesmo lugar. Todo mundo ligando ao mesmo tempo. E aí a gente não dá conta, porque a gente tem um planejamento para atender X pessoas por dia. E aí, quando todas as pessoas ligam para pedir segunda via, porque assim, a pessoa, será que essa minha conta está certa?
ela liga pedindo a segunda via, e aí todo mundo ligando pedindo a segunda via, todo mundo querendo entender, todo mundo ligando para acessar. A gente tem 5 ou 6 canais diferentes, mas mesmo assim tem tido problemas ali no atendimento. Eu peço um pouco de paciência, não se preocupem, a gente não tem essa intenção de repente você não conseguiu pagar a conta porque você está questionando o valor. O interesse não é cortar a água, é esclarecer. A gente ampliou o nosso horário do 0800 para praticamente 24 horas, vai das 7 horas da manhã até a meia-noite, para que, se não conseguiu ser atendido no horário, às vezes no horário comercial a pessoa também está muito ocupada, ou tenta ligar e não consegue, pode ser ligado até meia-noite, isso com certeza é mais tranquilo. Temos a internet, temos a agência só procurar lá, Agência Virtual Sabesp no Google, que já vai te direcionar para o site. Tem, no caso aqui de Guarulhos também, o WhatsApp. Vocês podem... O WhatsApp não é resposta imediata, é importante dizer isso, principalmente agora, está levando um tempo maior para atender. Mas, assim, registra, vai estar lá se chegar um ponto que você precisa conversar ou precisa... A pessoa vai acatar e deixar o número de protocolo. Com o número de protocolo, vai ser atendido, está um pouco mais esticado os prazos agora, mas com o número de protocolo, por exemplo, a gente sabe que essa conta está em reavaliação e por isso a gente não vai cobrar essa conta enquanto não tiver uma avaliação correta desse valor. Então, um pouquinho mais de calma aí, está se estruturando. A gente sabe que os nossos sistemas eram sistemas mais caseiros, assim, era da Sabesp, mas era adaptado para a realidade que a gente vive aqui no cotidiano nacional brasileiro. Aí traz só para ilustrar, né? A gente traz um padrão alemão. E o padrão alemão ele é bem cartesiano e pragmático, né? E aí assim tem algumas travas. E isso acabou trazendo algumas dificuldades, além dessa viralização da conta errada, que a gente está pagando até hoje ali com muita demanda de clientes nas agências. Só para exemplificar, né? Como o Valdemir muito bem disse, nós tivemos várias perguntas e várias dúvidas em relação à conta. Esse layout da conta mudou mesmo, né? E para vocês ficarem tranquilos, né? Mudou o RGI e agora é fornecimento. Não existe mais RGI na conta, existe um número lá de fornecimento. E esse número de fornecimento, os 9 primeiros números, eles são o número do RGI passado. Na verdade, se a pessoa ela se atentar, o início dos números eles são os mesmos números lá do RGI. Só no final é acrescentado 001, 002, 003 ou 004, né, justamente para se adequar ao sistema novo. Entendeu? Então, mudou a nomenclatura de RGI para fornecimento, os 9 primeiros números eles são iguais e é acrescentado no final esses números que eu falei. E nós estamos à disposição aí para poder esclarecer essas dúvidas. Pode procurar os nossos canais de atendimento. É importante frisar que no site tem todas as orientações, todo explicativo, né? No verso da conta também. Então, assim, pegou a conta, está escrito lá fornecimento. Quer entrar no site, usa esse número de fornecimento, abre a sua continha lá. Hoje, até a ideia respeitando a lei de processamento de dados, a gente tem, cada cliente, como em qualquer instituição, você abre a sua conta, cria a sua senha e só você pode acessar. A partir dali, você consegue fazer tudo. Então, assim, o primeiro lugar que você deve procurar fazer é no site Agência Virtual Sabesp. Ali você consegue fazer tudo. E se houver alguma dificuldade, tem o WhatsApp, tem a agência do Poupa Tempo também. Tem que ter um pouco de paciência, porque, como eu falei, todo mundo procurando o mesmo lugar, fica difícil. Mas tem lá o atendimento necessário para esclarecer todas essas situações. A gente também está entregando, junto com a conta d'água,
informativos. A gente já havia entregue, mas normalmente a gente só percebe quando tem problema na conta, né? Então a pessoa não sabe onde colocou, mas a gente está enviando novamente panfletos com as informações para que as pessoas possam usar e tirar suas dúvidas, e se assim mesmo tiver algum problema, tem todos os canais no verso da conta que podem ser procurados a qualquer momento. Evanildo, outra dúvida que a gente tivemos, que a gente teve aqui em Guarulhos, muitos ligaram, é que pelo motivo da mudança do sistema, né, algumas contas não foram emitidas, né, e aí a pessoa ficou sem receber a conta e recebeu a segunda via da conta. Na segunda via da conta, né, quando emitida, essa conta é emitida no formato de sulfite, de papel sulfite, né? E a Sabesp regularmente ela emite aquela conta mais fininha, mais compridinha. Perfeito. Ah, não, essa conta é falsa. A conta não é falsa. Quando é segunda via de conta, vocês podem confiar que a conta é impressa no modelo A4 de papel sulfite, e onde vocês têm que prestar atenção no número do fornecimento, que é o mesmo número lá do RGI passado. Tá? Então, estamos dando uma tranquilidade aí para a comunidade, né? Para ficar tranquilo que as contas não são falsas, né? Ninguém está hackeando esse sistema, tá? E é só procurar a gente. E tem dúvida, assim, se essa conta não tenho certeza se é a correta, entra no site, quem tiver disponibilidade ou condições de fazer, no site lá você digita o número de fornecimento, vai confirmar se é essa conta sua ou não. Não ligue por causa disso, né? Porque assim, muita gente ligando ao mesmo tempo, se ainda permanecer, claro, liga, mas procura um horário mais tranquilo para ter menos problema. Aqui, por exemplo, a gente tem também o e-mail, né? Tem um e-mail lá no site virtual da Sabesp, você pode... A ideia é assim, a gente trabalhou nessa pandemia com as agências fechadas. Por quê? Porque todo o sistema ele foi preparado para receber as demandas ou via e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, para que a gente consiga tratar sem ter a necessidade de contato. Então, tudo isso tem funcionado. Às vezes a pessoa necessita de uma resposta imediata, não é o caso, né? A gente recebe o e-mail, trata, a gente procura trabalhar dentro do prazo que a pessoa, em torno de 10 dias, para que a pessoa consiga entender o que está errado, o que está certo em sua conta, para que ela possa efetivar o pagamento. Então, atendimento presencial ainda, a gente está procurando fazer no Poupa Tempo aqui do Shopping Internacional, no Shopping Bom Sucesso e no Quiosque Maia também. O quiosque, a ideia do quiosque é a pessoa ir lá tirar uma segunda via. Por exemplo, quem mora aqui mais próximo ao Shopping Maia pode ir no local lá, vai ter uma pessoa ajudando a tirar a segunda via, por exemplo, se for necessário. 70 mil atendimentos em outubro, por exemplo, no WhatsApp. Ou seja, a gente continua atendendo nos canais de forma normal. A gente tinha uma média de 40 mil, passou para 70 mil. Então, subiu muito a média, mas está conseguindo atender. Só de janeiro para cá, 640 mil atendimentos. Aqui são as agências, né? A agência do Poupa Tempo. Aqui é o quiosque do Shopping Maia, que fica ali no primeiro pavimento. E aqui, nesse canto aqui, no canto direito, o Shopping Bom Sucesso também, todas elas funcionando. A diferença é que precisa agendar no site do Poupa Tempo. A satisfação, como a gente falou, ela tem melhorado, a gente tem monitorado, a satisfação tem ficado no patamar de 80% para cima. Quando comparado antes e depois, fica bem claro aí a evolução. É uma melhoria contínua, a gente nunca pode dizer que tá ok. O nível de entendimento do cliente muda a cada mês, né? Por exemplo,
Hoje, com os recursos tecnológicos, a gente começou a receber as compras em casa. Aí o cliente traz a demanda, por que vocês não fazem isso parecido com os aplicativos de hoje em dia? E aí a gente tem que procurar soluções para atender melhor, cada vez melhor o seu cliente, no nosso caso aqui o cliente Sabesp. A gente tem procurado atender, a gente tem conseguido atender. No começo eram 83% do serviço atendido dentro do prazo, hoje a gente está com 92% na primeira ligação. A pessoa ligou uma vez, 92% dos serviços são atendidos na primeira ligação. Reuniões, a gente faz o encontro com a comunidade, o Samuel já tinha frisado na última reunião, toda primeira quarta-feira de cada mês, a gente faz a reunião com a comunidade, com as lideranças, para receber as demandas, críticas, então a gente já está habituado a ter esse relacionamento, para que a gente realmente consiga continuar ouvindo a quem usa os nossos serviços. Então isso é muito importante. A gente fez ações junto com a cidade, para que, por exemplo, esse caso aqui, a gente colocou um equipamento para a pessoa lavar as mãos ali naquela crise, no pico da crise, né, onde as pessoas tinham dificuldade, falta de álcool em gel e etc. A gente colocou os lavatórios ali para as pessoas. E a ideia é que a gente consiga, cada vez mais, né, oferecer uma integração maior com os clientes. Por exemplo, tem programas como Ensinando a Pescar, a gente também faz campanhas internas de doação de sangue, doação de cesta básica, campanha do agasalho. A gente tem o programa que nossas agências também recebem lá o óleo usado, para que as pessoas não joguem o óleo na rede de esgoto, porque jogando o óleo na rede de esgoto, esse óleo entope a rede, esse esgoto volta para a casa da pessoa, e aí vira aquele drama, né? Não há interesse de fazer isso. É importante as pessoas participarem, trazerem esse óleo aqui para que seja reciclado. A Sabesp tem hoje mais de 10 mil pessoas usando tarifa social, que é a ideia de que a pessoa pague uma tarifa ali mínima para que ela consiga pagar a conta e tenha a sua conta ali como comprovante de endereço para qualquer tipo de financiamento que ela necessite. E aqui são as ações aqui que a gente tem procurado trabalhar nas comunidades. A gente tem um programa que chama-se Água Legal, que é uma forma de legalizar aquelas comunidades que em uma parte do tempo usaram, né, a forma inadequada de puxar água, porque você faz ligações clandestinas, aquilo lá é passível de ter contato com a terra, com esgoto, porque as pessoas também não têm esgoto nas comunidades, e aquilo lá pode virar uma doença de veiculação hídrica. Então a gente está procurando regularizar essas áreas. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho que tem um resultado social muito importante para aquelas famílias. A gente está terminando um projeto aqui, a primeira fase do projeto no sítio São Francisco, já em torno de 4 mil famílias ali com ligação nova, e a gente já tem recursos para licitar mais 3 contratos para direcionar ações na região do Cabo Sul, do Recreio, do Lavras, para que a gente procure regularizar as áreas que hoje estão com ligações ligadas de forma incorreta. Aqui são as ações, né? Vielas, a gente entrega a caixinha pronta, com o cavalete já disponível, a pessoa só precisa regularizar a parte interna da sua casa. E aí deixa da melhor forma possível, aqui concretada, para que a pessoa continue tendo a sua vida da melhor forma possível. E aí são fotos, né, dessas ações. E aí as obras de água, né, são grandes obras, às vezes as pessoas, a gente ouve comentários, né, parece milagre, não. É um milagre do trabalho, né? Tem muito trabalho envolvido, tem muitas pessoas envolvidas para a gente resolver o problema do abastecimento. A gente fez um mutirão aqui com as pessoas que trabalhavam aqui, com as empresas que prestam serviço para a gente e com as pessoas da região metropolitana para que a gente conseguisse atender a meta de resolver o problema do abastecimento no primeiro ano. Então aqui é um reservatório de São Miguel,
que a gente fez uma duplicação de adutora para trazer mais água. Aqui essa região aqui a região ali da região de Cumbica, onde a gente estava levando mais água ali para a região do Pimentas. Aqui também a região do Cumbica, né, Santos Dumont, também ali para ampliar a melhoria de água para aquela região. Esgoto aqui são as obras, são um pouco mais complexas, mas são necessárias. Sem essas obras a gente não consegue coletar o esgoto. Então é importante coletar o esgoto e levar para tratamento e evitar que eles caiam nos nossos córregos. Então aqui são obras complexas, com grande profundidade, afetam um pouco o trânsito, né? Mas isso a gente procura ser o menos impactante, sempre em concordância ali com a Secretaria de Obras e de Trânsito. Vejam aqui escoramento, né? O funcionário aqui embaixo. Aqui a rua, como era um grande coletor, a gente teve que fazer uma grande intervenção. E aí a gente faz a reposição depois. Aqui são os PVs, né, os postos de visitas. Então, assim, são os nossos resíduos ali que a gente precisa jogar para tratamento. São várias e várias aqui, só para ilustrar um pouco uma frase aqui que a gente colocou, né? Acreditar que tudo tem solução não é otimismo, é trabalho, né? Tem solução. Tem muito trabalho pela frente, mas é essa a nossa missão. A nossa força de trabalho, a gente tem procurado, a gente teve um trabalho, a gente tem uma experiência nova aqui em termos de, eu acho que isso está servindo aí até para as empresas que estão sendo privatizadas. A gente assumiu os serviços do SAI e ficou com parte dos funcionários para uma transição e para que ao longo do tempo a gente juntasse as forças aí e desenvolvesse mais rapidamente os serviços. Então, grande parte dessas equipes aqui são equipes que trabalhavam no SAI antes da Sabesp entrar. E a gente procura aqui fazer um trabalho de integração, de envolvimento, para que as pessoas aproveitem assim, o seu conhecimento e os investimentos da Sabesp para que a gente consiga destravar as ações aí que estavam paradas. Então, esse é uma das grandes vitórias aqui que a gente teve em Guarulhos, foi aproveitar a força de trabalho existente. E aí agradecer, né? Agradecer o espaço novamente. Passei de forma rápida, claro que se a gente abrir para uma mesa redonda tem assunto para vários dias, mas a ideia mesmo, como o professor nos convidou, de prestar um pouco das contas aí dos serviços, né, que a gente tem feito aí ao longo do dia a dia da cidade. A gente entrou em 2019 e eu posso afirmar alguns fatos, né? Como eu falei do abastecimento de água, eu não conheço nenhum caso similar ao de Guarulhos, que a gente conseguiu resolver numa cidade tão grande como Guarulhos em tão pouco tempo. A questão do esgoto também, a gente está conseguindo aqui dobrar o esgoto que está chegando no tratamento, ainda é pouco, mas as obras estão acontecendo, que obra de esgoto ela precisa estar completa para que o esgoto chegue na estação e, às vezes, por intervenções, às vezes por situações específicas, faltando meio metro, a gente não pode dizer que o esgoto está chegando lá. Então, assim, mas está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, em torno de 8 a 10 quilômetros por mês de obras de esgoto, e deve acontecer aí mais no ano que vem, onde os novos contratos vão entrando. A gente planejou a cidade de forma partilhada ali com vários contratos, com outros setores dentro da Sabesp, de empreendimentos, para que a gente consiga acelerar as obras de tratamento de esgoto dentro da cidade. Por isso que a gente pode dizer que é possível a gente sair de 2018 com 2% e chegar em 2024, 2025 com 60% a 70%, com essa estratégia de lotear a cidade em vários contratos
e, como eu falei, com recurso já definido e destinado para essa finalidade. Eu diria que dentro da Sabesp não há um investimento tão grande como em Guarulhos. É claro, assim, não dá para comparar com o município de São Paulo, pela sua população ser bem maior, mas no aspecto de proporcionalidade, o investimento em Guarulhos, com certeza, é maior do que São Paulo, haja visto aí os seus indicadores de baixo patamar ali no tratamento de esgoto, que não é esse o desejo que temos para Guarulhos, muito pelo contrário, queremos colocar Guarulhos aí no melhor patamar, no menor tempo possível. Então, eu agradeço mais uma vez e estamos disponíveis se tiver alguma pergunta, algum interesse a mais. Complementando aqui o que o Valdemir disse, né? Toda essa apresentação, Devanildo, o nosso intuito é deixar Guarulhos no mesmo patamar de São Paulo. E Guarulhos merece isso. Guarulhos precisa e merece, né? Um atendimento mais completo, né? Um índice de tratamento aí de esgoto mais ampliado e com certeza nós vamos conseguir isso, né? O grande avanço já foi o RQ. Água já está um desafio, vamos falar assim, um pouco mais tranquilo. A gente tem que se pegar os números de perdas agora, né? Mas, assim, o nosso intuito aqui, né, é deixar a Sabesp Guarulhos, né, deixar a cidade de Guarulhos, né, no mesmo padrão de atendimento de São Paulo. Nós vamos conseguir isso. E junto, né, assim, já agradece você por essa parceria, né? Essa parceria ela tem avançado muito em relação a isso, e se a gente está num momento legal aqui em Guarulhos, né, graças a vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, pela exposição, né? Ficou evidente aí o esforço e o trabalho muito bem realizado. Como moradores, ficamos felizes e é importante também esse aspecto de transparência. É uma política da Câmara Municipal de Guarulhos, o presidente Miguel Martello, o gestor Sérgio Luiz Deboni, que instituiu, né, as câmaras temáticas, e uma das câmaras trabalha a questão dos serviços públicos, para exatamente estar melhorando a eficiência das políticas públicas, fornecendo subsídios para os vereadores, que são os legisladores, né? Aqui é a Casa da Lei, isso é muito importante. Fica o compromisso aí, né, Valdemir, Samuel, a cada 3 meses, né, vamos pensar em fevereiro, março, ter uma nova apresentação, com mais informações, né, tem muito dinamismo, né, na questão de serviços públicos, na questão da água. A água é fluida, estamos no mundo da água, né? Então, isso é muito importante. E também convidar todos. No próximo dia, na próxima semana, teremos aqui a EDP São Paulo, falando do fornecimento de energia elétrica também, muito importante. Era a EDP Bandeirantes, né? Agora é a EDP São Paulo. Eles já estão confirmados para estar na próxima semana conosco. E fica sempre, né, o espaço, né, para que vocês possam estar trazendo essas informações que são importantes para os munícipes. Acho que uma questão importante também que vocês tocaram, e naturalmente gera uma ansiedade das pessoas, é em ver uma estação, né, como a URQ, e aí eu acho que o fato de se ter uma em São Paulo também favorece. Eu tenho certeza, né, se as pessoas quiserem conhecer, vocês vão facilitar os caminhos, né? Então fica aqui a proposta do contato via Câmara, que entre em contato conosco, e aí a gente, com essa articulação, rapidamente vamos promover aí meios para que as pessoas possam ir até lá. Exatamente. A gente ofereceu essa possibilidade também para a comunidade da Ponte Grande, né? Para que eles possam conhecer uma estação que usa, basicamente, são similares, né, a tecnologia. Ela trata a água do rio dentro do Ibirapuera, que oferece, assim, dentro do Ibirapuera, no fundo das casas ali das pessoas que moram no Jardim Europa, né? Então é um bairro residencial com um parque que permeia todo esse bairro residencial. E quem passa ali na estação, eu fui visitar esses dias aí com
como a equipe de jornalismo, né? O jornalista Maurício Siqueira fez uma matéria, quem quiser ver também é bem interessante, porque mostra justamente as etapas e, quando vocês virem a filmar, vocês vão ver as casas no fundo e o parque com a sua vida normal. É isso que a gente propôs para Ponte Grande. Vamos trabalhar fortemente para que isso se comprove na sua execução, conforme todos os compromissos que assumimos aí com a população de minimizar o impacto dentro da região. E se a gente puder dizer, né, que o impacto será altamente positivo, como foi no Ibirapuera e como vai ser em todas as estações que a Sabesp coloca. Não, é importante esse aspecto, porque tem que ficar, né, bem evidente. Ter dúvidas é normal. Isso é normal, é salutar e é importante. Agora, o desafio é buscar informações de qualidade, que também, né, faz parte, né, da nossa atuação em estar trazendo os executivos, pessoas que têm o domínio da informação, para que você possa estar esclarecido, né? Encurte o caminho, vamos ter a informação correta, e não transformar algo que é bom, que vai ser positivo, vantagens em diversos aspectos, se transforme, por motivo de fake news, desinformação, em algo que vai tirar o teu sono. Muito obrigado novamente aos executivos, o canal está aberto, agradecendo novamente os funcionários aqui da Câmara pelo serviço de excelência, o Fernando e a Flávia também, que dão todo o suporte aí, que ajudam a promover os eventos, ao Sérgio Lessa, que é o gestor, né, que abre esse espaço para nós, e esperamos brevemente estar novamente juntos. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.